Bom dia a todas as pessoas que aqui presentes no auditório do NEPO e que nos veem pela transmissão pelo nosso canal do YouTube. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui numa sessão de celebração, né, ao centenário, pelo ano do centenário da nossa fundadora, a nossa querida doutora Elza Bercol. Esse é um evento que marca um ciclo que vai acontecer ao longo desse ano de celebrações a esse centenário de uma pessoa que é tão importante, é uma referência tão importante para a demografia brasileira e particularmente para nós aqui nessa casa que recebe o nome dela. Então, é um evento informal, é um evento de comemoração, e no qual aqui nós vamos trazer um pouco das nossas próprias impressões, das nossas memórias com relação às nossas diferentes tempos e gerações que conviveram, tiveram a honra de conviver, têm a honra de conviver com Elza Bercol. Eu inicio essa sessão com uma página especial dedicada à frutífera, à belíssima trajetória dessa mulher que inspirou muitas gerações, várias gerações de pesquisadores, de gestores, de pessoas, né, que conviveram ao longo da vida, da atuação dela em vários locais. Né, aqui dentro da universidade, no SEBRAP, até mesmo em Brasília, em secretarias de Estado, principalmente secretarias de saúde, né, que foram inspiradas pelo trabalho árduo, né, de pesquisa, as discussões, as reflexões que ela nos trouxe em vários momentos sobre a saúde da mulher, né, a saúde reprodutiva. Então, nós temos não só isso, né, mas sobre a própria dinâmica demográfica, né, o que temos ainda a ver, né, o que nós temos que ter cuidado e dedicação a que grupos populacionais, né? Então, ela nos chamou a atenção tanto, né, para os jovens, né, em falas mais recentes, da preocupação ainda com a juventude, principalmente questões de saúde mental, a questão da saúde da mulher negra, no qual ela é uma referência principal, né, mas uma série de outras reflexões sobre a população que ela nos levou até mesmo, né, nos levou não só à reflexão, mas até mesmo às nossas agendas de pesquisa, né? Então, vocês podem ver dentro do site do NEPO, nós temos uma página especial dedicada à trajetória de Elza Bercol. Nessa página especial, vocês vão ver uma variedade de materiais, de fontes dessa trajetória dela. Temos publicações, algumas publicações que, né, não se encontram em qualquer lugar. Nós temos aqui no acervo da nossa biblioteca do NEPO. Então, algumas dessas produções, na verdade, várias dessas produções que são referência, vocês vão poder encontrar a capa, o sumário e, né, a referência dentro da nossa biblioteca para quem quiser acessá-las. Existem trabalhos que são pequenos artigos, que são artigos avulsos, que estão na nossa biblioteca também e que vieram do SEBRAP, que estão sendo digitalizados e também inseridos nessa página especial. Então, para além dessa produção mais acadêmica, nós temos outros materiais lá que cobrem uma gama de períodos da trajetória profissional
da Elza Bercol. Temos reportagens que saíram na mídia, de várias mídias, né, sobre as pesquisas dela. Temos um acervo de fotos, né, de vários momentos, além da nossa, né, a fotobiografia que nós temos aqui, né, estão aqui na mesa, e temos uma seção de vídeos, né, pequenos vídeos que são vídeos dela, mas também vídeos de depoimentos, né, vários dos vídeos e das falas que vocês verão nessa sessão já vão estar disponíveis nessa página especial dela. E aqui eu abro o convite às amigas e amigos do Neto, como ela gosta de mencionar, que aqueles que desejarem, né, deixarem o seu vídeo em homenagem a ela, também podem entrar em contato conosco, né, para a gente poder deixar essa página ainda mais, né, humana, quente, digna de uma celebração à altura dessa trajetória tão incrível que ela tem. Mas a gente entende também que tem pessoas que não gostam de aparecer em vídeo, né, que se sentem mais acanhadas, e nós temos uma sessão especial também dedicada a depoimentos escritos. Então, quem não quiser deixar o seu vídeo, poderá também deixar o seu depoimento escrito nessa página. Uma das coisas que ainda é futuro, não está no site, vocês ainda não encontraram, do SEBRAP, nós herdamos alguns materiais manuscritos dela. Então, esses materiais vão ser digitalizados. E, assim, uma coisa muito interessante, particularmente para nós, é que vários desses manuscritos foram discursos e falas comemorativas que ela fez aqui no Neto. Então, é um material muito rico, particularmente rico e afetivo para todos nós, né? Então, eu vou abrir, apesar de eu já estar falando certo tempo aqui, eu vou abrir com um pouco do meu próprio depoimento. Eu não sou de uma geração que teve essa honra de trabalhar diretamente com a doutora Elza Bercol. Eu já entrei num período onde a imagem dela já estava muito bem consolidada, e eu sou da geração que teve a oportunidade de vê-la em falas, né, de mesas, em eventos importantes que a gente já teve aqui no NEPO ou na ABEP. E uma das coisas que muito me impressionava nessas falas era a fortaleza, né? Então, uma das imagens que a força da fala. Sempre foi uma fala, mesmo para um discurso muito simples, sempre foi uma fala que trazia alguma mensagem muito direta e uma mensagem sobre futuro. Eu não sei, há outras pessoas que tiveram mais contatos, ou se isso é particularmente impressões minhas, né? Eu nunca senti tons nostálgicos. Eu sempre senti tons à frente. E aí até uma das frases que foi escolhida para colocar no nosso carrossel de fotos é justamente isso. Essa visão de futuro, de que ainda temos muito a fazer. E isso é algo que sempre me foi inspirador nas falas dela. E em tempos mais recentes, uma das últimas falas que tivemos dela aqui nesse auditório, ela trouxe aquela fala sobre o suicídio, né? Principalmente a preocupação com o suicídio de jovens. Então eu trago esse caso aqui porque ele particularmente trouxe repercussões para a minha vida acadêmica,
porque uma das minhas alunas, orientandas, que estava fazendo um tema completamente diferente, ela ficou tão marcada por esse discurso que ela mudou a tese dela, o tema de tese, em função desse. Em questão de 2 dias, né, Marina, ex-aluna dessa casa, ela me veio com toda uma pesquisa bibliográfica assim, Glaucio. Eu fui totalmente tocada pelas reflexões que ela trouxe aquele dia e eu quero mudar meu tema de pesquisa e eu já fiz aqui, já fiz uma prévia e eu quero embarcar nesse tema porque as reflexões dela me tocaram muito profundamente. Então, esse talvez é o poder, eu vi traduzido na minha, né, uma geração que não teve contato tão íntimo com ela, só pontual, e que sabe de histórias que aqui contamos e recontamos, mas que produziu um efeito que é isso, é de estimular a ideia, o trabalho, a reflexão sobre a nossa realidade e sobre, né, os vários grupos populacionais que a gente trabalha nos mais variados temas, né? Então, eu deixo aqui registrado a minha admiração pela capacidade que ela tem de inspirar aqueles que a ouvem. Muitas vezes, pessoas que nunca leram nada que ela escreveu, mas as palavras, a força da reflexão é aquilo que nos move, né? O que ela inspira, né? De fazer, temos sim o que fazer e vamos fazer, né? Bom, eu deixo aqui a minha fala e abro, pedir aqui para abrir, nós temos o professor Jair Lício Ferreira dos Santos, ele nos passou uma mensagem para ser lida nessa sessão e eu vou iniciar com a fala dele. Prezados, impossibilitado de comparecer à sessão especial do NEPO para a comemoração dos 100 anos de Elza Percol, venho trazer uma breve, mas sentida homenagem à nossa mestre. Solicito que a leiam e a passem para ela. O que trago hoje aqui é uma manifestação da honra e do agradecimento que sinto pela nossa convivência, dos seus mais altos graus. Por isso, não vou enumerar seus feitos, ações, nem recordar suas atividades. Também aprendi essa posição com você. Na sua magnífica entrevista publicada no Jornal da Unicamp, de 5 de janeiro de 2018, você diz: na minha vez de falar, avisei que não faria um recordatório de atividades. Muito bem colocado, porque as atividades são sim importantes, são o que move a instituição, mas não são a essência. Como hoje, a essência é o amor, o carinho, o reconhecimento. Tenho todos aqui comigo. Jair. Eu convido Beth Bilac para fazer a palavra. Pois é, eu estava aqui ouvindo a fala da Glaucia e eu me lembrei desse maio de 1969, outubro de 1968. Eu estava num curso de dinâmica populacional para engenharia de saúde pública. E a Elza fez um seminário sobre Gauss. Coisa maravilhosa. Eu tive uma aflição tremenda com estatística, me reconciliei com estatística e me tornei eternamente admiradora da Elza. É impressionante realmente essa capacidade de convencimento, as reflexões que ela traz. Como a Gauss para mim subiu, assim, era uma coisa, não era aquela coisa chata da curva de Gauss. Era um pensador. Impressionante. Eu acho que essa é a essência da Elza, de trazer para a gente essa vontade de fazer as coisas, vontade de estudar, vontade de criar. Né? Eu vim aqui, depois de aposentada, ficar uns dias. Fiquei 25 anos.
Mas então é um pouco esse espírito, né? A Elza da colheita do propondo. Que permitiu a criação da BEP. Em 78. Isso 10 anos depois, eu estava lá na criação da BEP, no Rio de Janeiro. Mas foi uma experiência para gente maravilhosa, de pessoas do porto da Elza Bercola, conversando com você, dialogando, disposta a conversar com você, você ainda é novinha, está começando a carreira, né? Impressionante. Elza, meu muito obrigada por tudo. Do jeito que você quiser. Para eu não ser traída pela emoção, do tempo, que às vezes eu falo mais, eu fiz algumas anotações. A minha vivência de 3 décadas ou mais com Elza Bercola, aqui no Grupo de Estudos de População, Unicamp, que hoje leva o seu nome, e também fora dele tem 2 dimensões. Em termos acadêmicos, foi o convite privilegiado, eu trabalho com a acadêmica de renome internacional nos estudos de população, a pioneira no tratamento de muitos temas centrais da demografia brasileira, professora titular da USP, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, fundadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, e muito mais. Em termos pessoais, acho que esse para mim pega mais, testemunhei algumas discussões e lutas pela democracia no país. Aliás, Elza continua antenada com tudo o que acontece no mundo e continua torcendo por nós brasileiros. Meu cotidiano no NEP revelou-me uma Elza de posicionamentos firmes, que expressava tranquilamente a sua discordância, mas, ao mesmo tempo, aberta ao diálogo, manifestava sentimentos nobres e era capaz de reconhecer seus equívocos e desculpas. Presenciei sua generosidade para com muitas pessoas, abrindo portas e incentivando os jovens principiantes e também os não tão jovens na demografia. Nesse tempo, convivi também com a Elza, amante de literatura, do cinema, das viagens, da vida, e sempre deliciou as pessoas ao seu redor com seus papos inteligentes e prazerosos. Com essa mulher, sem medo de nada, como uma vez ela me confidenciou com muita convicção, a partir de uma observação que eu fizera a ela, uma mulher guerreira, e muitas vezes, além do seu tempo, eu aprendi muito, tive poucos momentos de apreensão e muitos momentos agradáveis, bastante presentes na minha memória. Elza, eu adorava os seus colares também. Valeu, foi um privilégio muito grande trabalhar com você. Rogério, vamos liberar os vídeos. Uma grande honra falar da Elza Bercola. Ela sempre foi, para mim, uma referência, além da sua competência técnica, sobretudo por sua liderança, que me marcou em vários momentos da minha vida profissional, mesmo não tendo sido nunca aluno dela. Quando eu me candidatei para ser presidente da ABEP, o apoio da Elza foi fundamental. Durante esse período, nós organizamos a USP de Salvador, que para mim foi uma experiência, inclusive, de aprender com a Elza a diferenciação do papel dela como governo, do papel dela como demógrafo. Ela exercitou os dois com uma liderança ímpar. Posteriormente, foi uma honra para mim sucedê-la
na CNPD, eu no Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, que tinha a cara e a marca da Elza. Eu não ousaria jamais assumir esse desafio, não fora o apoio e a confiança que ela me deu. E depois, anos depois, eu vou até confidenciar que algo que poucos sabiam, eu só assumi a diretoria do IBGE, que acabou culminando com a minha presidência do IBGE, depois que eu consultei os dois ícones da demografia brasileira, o Zé Alberto e, principalmente, a Elza. Sem o de acordo dela, eu jamais teria assumido, porque eu queria que ela entendesse as minhas razões para esse desafio em termos da demografia brasileira, e ela compreendeu perfeitamente e me deu o sinal verde. Então, esses são exemplos, imagino que inúmeras pessoas falarão, da personalidade e do caráter da Elza e da sua direção positiva, que com certeza afetou a vida profissional de várias pessoas, além de construir várias instituições como o NEPO, o SEBRAP, a ABEP, a Demografia Mundial, todos se beneficiaram dessa importância do trabalho da Elza, que é muito inspirador, como eu disse. Então, para mim, é uma honra me dirigir aos demógrafos, aos amigos do NEPO e efetuar essas palavras. Um abraço. Bom dia a todas e a todos. Eu sou a Marta Azevedo. Eu sou antropóloga indigenista desde os anos 70 e em 1995 eu entrei no doutorado em demografia do IFISH e NEPO, na Unicamp. Eu entrei no doutorado já com a proposta de fazer uma pesquisa sobre demografia dos povos indígenas do Alto Rio Negro, depois de ter assessorado esses povos indígenas dessa região num levantamento demográfico autônomo em 1992 para efeitos de demarcação de terra indígena. O acolhimento das professoras e dos professores do doutorado, nas pessoas de Elza Bercó, Maria Colheita, José Marcos e tantos outros, foi absolutamente fundamental para a minha formação e pelo meu apaixonamento pela demografia. O caráter pioneiro e de vanguarda do NEPO, já com as pesquisas sobre desigualdades por raça-cor da população negra, foi absolutamente importante para que essa área de demografia dos povos indígenas pudesse aos poucos ir desabrochando, tanto no NEPO quanto de maneira mais geral no Brasil todo, né? Assim, foram surgindo trabalhos e análises sobre esses povos, mesmo que eles ainda não estivessem sendo contabilizados pelos censos demográficos. O diálogo com a Elza sempre foi, para mim, uma maneira de raciocinar, de pensar na frente, para frente, né? Vamos pensar o que a gente pode fazer para dar visibilidade para esses povos. Se não tem dados, vamos produzir esses dados. Em 1995, quando eu entrei no doutorado, no primeiro semestre, ela foi a professora da disciplina Questões Atuais de Demografia. E eu me lembro que durante essa disciplina, ela dialogava comigo, perguntando sobre os povos indígenas, o que era muito raro, né? As pessoas quererem saber sobre os povos indígenas nas diferentes regiões, diferentes estados do Brasil, e me incentivando a pensar.
esses povos indígenas em termos demográficos. Então, esse pensamento de vanguarda e de pioneirismo foi sendo, foi ecoando em mim de maneira a trabalhar, né, a incentivar o IBGE e outras instituições científicas a pensar juntos o perfil e a dinâmica demográfica desses povos, que eram diferentes e são diferentes dos perfis e dinâmicas demográficas da população não indígena no Brasil. Isso ficou muito claro para mim, que a Elza teve esse papel de abertura, né, desse caminho também de povos indígenas. Então eu queria deixar aqui registrado o meu muito obrigada, Elza. Meu nome é Paula Miranda Ribeiro, sou do CEDEPLAR, da UFMG, e estou muito feliz de estar aqui participando dessa homenagem a você, Elza. Uma homenagem muito, muito merecida. Queria dizer que eu considero você uma mulher arrojada, visionária, desbravadora e sempre à frente do seu tempo. Eu acho que você esteve à frente do seu tempo, com o seu talento, a sua competência para construir instituições, né? Você criou o CEDIP, você ajudou a criar o SEBRAP, você criou o NEPO, você criou a CNPD, então é um currículo invejável, né? Nesse sentido. Enquanto pesquisadora, você também sempre teve uma sensibilidade e um bom gosto acadêmico muito grande. Eu acho que você sempre teve a capacidade de descobrir temas que eram emergentes, temas de vanguarda, né? Eu gostaria de citar aqui 4, só para mencionar alguma coisa, porque obviamente a sua obra é vastíssima, mas eu queria falar dos estudos, né? E talvez os que tenham tido algum significado, ou maior significado para mim, né? Os seus estudos sobre nupcialidade e conjugalidade, né? O famosíssimo Pirâmide da Solidão, absolutamente inovador, né? Em todos os aspectos. As questões raciais que você em algum momento se dedicou mais a fundo, e você foi inclusive formadora de recursos humanos nessa área, o que é algo admirável e fundamental, né? Você tratou dos jovens, né? Talvez tenha sido das primeiras a entender a importância desse grupo populacional, né? E o famoso Jovens nas Trilhas das Políticas Públicas, o seminário que você organizou na CNPD, que continua nas estantes aí de tantos de nós, né? E servindo de inspiração e de referência bibliográfica. E por fim, não menos importante, os estudos de fecundidade, saúde sexual e reprodutiva, que você começou ainda na década de 70 e que culminaram com a condução da PNDS 2006, que até hoje, né, ainda é a última pesquisa disponível que a gente tem. Em breve teremos uma nova, mas que é fundamental para a área. Então eu queria te cumprimentar, queria saudar a sua vida, a sua trajetória, que foi fundamental não apenas para aqueles que estão perto de você, né, que não foi o meu caso, não tive a oportunidade de, por exemplo, ser sua aluna, que eu lamento muito, mas que sempre serviram de inspiração enfim. E por fim, né, preciso dizer isso, que você é à frente do seu tempo, você, até onde eu sei, vai ser, ou é a primeira, né, será em breve, a primeira demógrafa brasileira centenária, né, que é um tema aí que vários colegas estudam, né, um grupo populacional que está ganhando relevância, ganhando espaço, visibilidade, afinal de contas, né, envelhecimento populacional e aumento da longevidade. Então você, até nesse ponto, está sempre à frente do seu tempo e sempre contribuindo das maneiras mais incríveis para que a demografia brasileira, né, tenha chegado e esteja no patamar que está. Então,
Muito obrigada por tudo e adorei poder fazer parte, né, dar os meus poucos minutos, teria mais coisa para contar, mas enfim, o tempo é limitado, e agradecer muito e te desejar uns 100 anos maravilhosos. Muito obrigada. Bom, agora eu passo a palavra Zé Marcos ou Rosana. Rosana. Bom, se estamos aqui, trilhamos um caminho com a Elza. Bom dia. Se estamos aqui porque trilhamos um caminho com a Elza. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Então, para dizer 3 pontos que eu acho que é importante. Primeiro, né, uma mulher de um campo disciplinar que trouxe para nós, que nós ainda conseguimos e caminhamos em busca da consolidação, do fortalecimento desse campo interdisciplinar, disciplinar, que é a demografia. O segundo caminho é o caminho institucional. Nós não vivemos a vida da Elza sem pensar na questão institucional, quer seja a BEP, né, o SEBRAP e todos os caminhos que percorremos com ela. E eu tive a oportunidade de ser a primeira estagiária mulher no Neto. Eu tive a oportunidade de ser aluna dela, num curso de especialidade. E eu tive a oportunidade de trazê-la para a minha vida em todos os passos que eu pude ter dentro da universidade na minha carreira acadêmica. E a única coisa que eu posso dizer a ela é gratidão, carinho, tanta coragem que ela nos inspira, que foram as falsas biografias que eu, a Sandra Garcia, a Tânia Lago e o Chico Max deixamos nessa trajetória de 100 anos. Mas ainda na última conversa com ela, ela me perguntou: o que você acha dos afegãos, hein? Como disseram que eu tinha só 5 minutos, então eu não escrevi, né? Só coloquei alguns pontos que eu queria agradecer a oportunidade e dizer que, ao contrário de quase todos que estão aqui, ou de todos, o meu encontro com a Elza Berkó, que, se não me engano, foi em 79 ou 80, foi um encontro que eu estava vendo o ícone da demografia, ou a pessoa, talvez uma das pessoas mais importantes da demografia, mas na época eu não sabia quem era. Simplesmente fui emprestado, eu era da Fundação SEAD, era estagiário da Fundação SEAD, fui emprestado pela Ana Maria Goldani, que vários de vocês conhecem, para trabalhar com a Elza durante uma semana. E eu fui tranquilo, sem saber em que situação eu havia me metido. E fui super bem tratado, realmente. Mas voltei para a Fundação SEAD e, sem saber ainda, continuei, nunca desconfiava quem era a grandeza de Elza Berkó. Só vinha saber isso depois, né, que eu volto para o meu mestrado. Aí depois comecei a falar: nossa, que fria que me colocou a Ana Maria, né? Mas eu fui muito bem tratado pela Elza, né? E que isso bate numa das características, se a gente for falar das questões acadêmicas, das várias questões que envolvem a Elza, eu vou chover no molhado. Mas tem uma característica da Elza Berkó que todos aqui vão repetir, que é que resume na palavra generosidade. A Elza é uma pessoa que foi generosa em todos os sentidos. Não deixava de ser enérgica, né? Muitos de vocês que só conhecem a Elza, né, depois da consolidação total, né, como disse a Gláucia, muitos de nós que trabalhamos no dia a dia com ela, né, Leila, Rosana, Beth, Maria Silvia e todo, a gente sabe que era uma pessoa enérgica, era uma pessoa forte, aquelas mulheres fortes. Mas, ao mesmo tempo, ela era muito séria no seu trabalho acadêmico. Ela tinha uma ética exemplar, né? Como disseram aqui, acho que a Gláucia lembrou bem, todas as falas dela, ela tratava de dar uma mensagem para a gente. Não uma mensagem acadêmica, mas uma mensagem de cidadania, de ética e assim por diante. A Elza, claro, se notabilizou muito pelos trabalhos na saúde reprodutiva, mas a Elza, como também foi dito aqui, ela abriu muitos campos.
E um dos campos que sempre me pareceu que era o que mais preocupava ela é a questão da diversidade e da igualdade. Ela trabalhava muito e trabalhou muito o tempo todo pela defesa da igualdade, ou a ruptura das desigualdades sociais do país. Também outro tema importante aqui, que vale a pena, é o novo. A Elza era novo. A Elza não admitia pensar pequeno e muito menos pensar para trás. Embora o atraso é sempre importante, né, demógrafos históricos sabem exatamente o que eu estou dizendo. Mas ela estava sempre, não só um passo, ela estava preocupada em buscar. Mesmo que ela não tivesse muito sabendo a ideia do que ela queria fazer, mas ela jogava para alguém que ela captava que poderia fazer isso e jogava o desafio. Tem várias pessoas aqui que eu vi que ela jogou muitos desafios no colo dessas pessoas e essas pessoas cresceram em função disso. Bom, o pioneirismo, como disse a Paula aqui, foi outro elemento fundamental. E, bom, eu acho que prefiro ficar, né, terminando a minha fala aqui, nesses 3 elementos que marcam muito Elza Bercola, né, a despeito do papel dela, a despeito da importância que ela teve, né, seminal, junto com o Zé Alberto, na demografia brasileira, generosidade, sensibilidade, era uma pessoa altamente sensível. A Beth e a Maria Silvia, né? A Beth e a Maria Silvia lembraram, você vai, senta com ela e vai começar a conversar sobre cinema, é um prazer. Né? Enfim, então eu digo isso, não porque nós somos umas velhinhas e tivemos a chance, e temos ainda a chance de conversar com ela nesse nível, né, de intimidade e tudo, mas para vocês verem que uma pessoa, uma personalidade, ela não se constrói apenas no seu ambiente acadêmico, no ambiente intelectual, também se constrói, sobretudo, na forma de ser, na forma como digamos, se interage com as pessoas. A maioria e eu somos exemplo de que, como disse a Rosana, se não fosse Elza Bercola, vocês não estariam me vendo aqui. Então, culpa é tudo da Elza Bercola, né? Se alguém tiver com dificuldade. Então, quer dizer, e o acolhimento? A Elza era uma pessoa de acolhida. Ela estava sempre com os braços abertos. Enérgica, insisto. Uma pessoa forte, mas ela sempre tinha um colo, não é? Para nos receber. Então é um prazer estar aqui sabendo que a Elza está aqui com a gente, né, cumprindo 100 anos, e dizer para vocês das gerações mais novas, que não viveram, né, e que não têm esse sentimento tão forte que nós da velha geração temos, mas para vocês verem e reconhecerem a importância que ela teve para esse projeto aqui. Não o projeto só do NEPO, o projeto da demografia na Unicamp e no Brasil de maneira geral, mas na Unicamp em particular. Sem Elza Bercola, nós não teríamos existido e a demografia não teria chegado no patamar que nós chegamos hoje, com tantos alunos, alunas, com tanta gente trabalhando em tantos ambientes da administração pública, no ambiente de empresas e assim por diante. Então, Elza, você foi central para nós e particularmente aqui para a minha família. Obrigado. Que nós temos aqui, sou daquelas que Vai gostam ser muito de escrita. falar. Elza, acho que eu quero falar obrigada. Eu fiz parte dessa turma que a Marta Azevedo fez, Roberto do Carmo, Fátima Chaves. Gente, fazer questões demográficas atuais com a Elza e a Maria Coleta foi assim, ter sido sua aluna, ter trabalhado com você, fazer parte, né, do NEPO e de projetos que a Elza trouxe, que a Elza apoiou. É só agradecimento mesmo.
E parabéns. Obrigada. A gente vai fazer mais um presencial, depois a gente joga um grupo de vídeos e depois a gente volta para o presencial, tá bom? Você quer ter uma palavra? Eu não vou resistir. Eu ia ficar quietinha, não ia falar, mas assim, eu estou realmente emocionada de pensar que a Elza está aqui com a gente, rever os amigos da vida inteira, né? Pô, eu falei para o meu filho, que eu agora é instrutor da Silvia, e é incrível, né, como a vida passa, né? E eu falei para o Felipe, Felipe, eu tenho que ir, porque tudo começou lá. Eu tenho 40 anos de Unicamp, eu sou professora titular de Sociologia, não sou demógrafa, mas devo muito a esta casa. Foi aqui que eu comecei. Eu e a Rosana eram duas, eu sou um pouquinho mais velha, mas nós éramos duas jovens estagiárias. E o que eu devo para a Elza foi assim, me jogar no mundo. Pouquíssima gente sabe, né, que eu fui para Moscou na década de 90, por causa da doutora Elza Berkol. E aquilo mudou minha vida, de cabeça para baixo, em cima para baixo. Eu só estou hoje aqui por causa daquela viagem. Porque daí eu nunca mais parei de rever Eduardo e Paulo, foram meus amigos queridos nos Estados Unidos, a gente morava, era vizinho, um ajudava o outro, rever todos vocês aqui é uma honra, Eu quero dizer para você, Elza, que a admiração, como Paula disse, né? Você é uma mulher para além do seu tempo, e a admiração que eu tenho por você, e muito do que eu fiz na vida foi olhar para você, dizendo, a Elza prestou atenção em mim, e eu vou continuar. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, meus amigos queridos. Hoje é o dia de comemorar a Elza Berkol. Hoje é o dia de vibrar a vida, os 100 anos de Elza Berkol. E eu realmente tive uma enorme sorte, né? Eu devo agradecer e tenho profunda gratidão pelo fato de que a minha vida acabou cruzando, né, com essa enorme pessoa, espetacular, genial e única, que é Elza Berkol, né? Elza, para mim e para muita gente, é sinônimo de força, de contundência, de clareza, de compromisso, de generosidade, né? De alegria, de inovação, de beleza e de confiança na vida, nas pessoas e nas sociedades, né? Realmente, convivendo com Elza Berkol, eu pude compreender o que é acreditar no desejo e na possibilidade de construção de cidadania. Sua força, sua autoconfiança e sua visão, né, de transformações, de confiança nas transformações, iluminou algumas décadas desse país. Eu não tenho dúvida que foi com ela que eu aprendi, entendi o que era a força da possibilidade de uma demanda de construção e demanda de política pública. A história da Elza se confunde, de certa maneira, né, com a história da cidadania reprodutiva nesse país e com um eixo extremamente significativo que foi e é o campo da saúde sexual e reprodutiva, da saúde pública, dos direitos sexuais e reprodutivos. O NEPO, né, foi berço, de certa maneira, né, deste processo em que estas políticas foram construídas, foram transmitidas e foram demandadas às autoridades de nosso país. Para além dos muros do Brasil, isso se transfigurou e perpassou toda a América Latina e outros continentes. Demandar assistência à saúde integral para todas as mulheres
foi uma bandeira de luta que circulou por esse país. Convocada, né, pela força dos movimentos feministas, a Elza nunca se curvou diante de nenhuma ameaça, diante de nenhuma limitação. Demandar direitos, né, e demandar direitos para as mulheres de todas as raças e etnias, de todas as classes sociais, foi algo que se instalou nesse país por força desta mulher, a quem nós temos muito a agradecer. O NEPO, como eu disse, foi um berço, acolheu, né, inúmeros esforços, né, que puderam gerar, né, outros espaços de diálogo e concertação. O NEPO acolheu pesquisadores, ativistas, experiências extremamente inovadoras de capacitação, né, como eu tive a felicidade também de coordenar aqui o programa de sexualidade e saúde, né, que é uma experiência que é recordada pelo país de maneira integral, muito importante. E instituições, uma institucionalidade foi produzida nesse país. Ela dirigiu, por exemplo, a Comissão de Estudos dos Direitos da Reprodução, que poucos conhecem. Coordenou a comissão, fundou, né, e coordenou a Comissão de Cidadania e Reprodução, de que tive a honra de participar. Participou, além dos fóruns de demografia, de inúmeros outros fóruns que defenderam estas perspectivas. Demografia, gênero, direitos sexuais e reprodutivos se espalharam na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, foram marcadas na CNPD e até hoje circulam tendo a marca desta mulher muito especial. Brindemos tua vida, Elza, brindemos tua história e obrigada, NEPO, por acolher e brindar tão efusivamente essa história. Minha querida Elza, aqui é a Laura Wong, do CEDEPLAR. Tenho certeza de que quando você escuta CEDEPLAR, um dos primeiros nomes que você vai lembrar é o do José Alberto. Tenho certeza também de que se ele estivesse por aqui, ou onde queira que ele esteja, ele seria um dos primeiros e mais entusiastas para estar nesta tropa mineira que quer homenageá-la. É isso. Mas, então, desculpando o preâmbulo, Elza, eu, nessa pequena gravação, eu queria não me referir às contribuições que você fez na BEP, no seu compromisso com a saúde sexual e reprodutiva, sua atuação nos direitos humanos. Não, eu queria me limitar apenas ao papel que você teve na minha vida. E isso que eu quero contar aqui para todos rapidamente. Eu cheguei em São Paulo no final dos anos 70, uma cidade desde sempre gigantesca e difícil, pois foi a Elza que me acolheu, me ajudou a resolver as terríveis burocracias pelas que tem que passar um estrangeiro, né? E isso já foi bastante. Mas, na verdade, o grande papel que ela teve foi me dar as boas-vindas para participar de um grupo que estava nascendo na época, o Grupo Especial de Análise Demográfica na Fundação SEAD. Isso foi final dos anos 70. Foi um grupo que acho que fez história, né, na demografia brasileira moderna, e acho também que cumprimos com as expectativas da Elza. E aqui, deixe-me lembrar de alguns nomes. Estão o Carlos Eugênio, que foi um dos pioneiros, também em São Paulo, Bernadette, Lúcia Yasaki, Marangol, né? E em Campinas está ainda o Zé Marcos e eu em Minas Gerais. Foi também Elza quem estava na diretoria do CNPq quando eu consegui ter a bolsa que me permitiu fazer doutorado em Londres.
Então é isso. Vocês veem como a presença da Elsa me abriu as portas para me permitir ser a demógrafa brasileira que sou hoje. É isso, Elsa. Eternamente agradecida. Acho que você, não sei se você tinha essa consciência, mas espero que em algum momento consiga dar esse abraço cheio de afeto que nesse momento é só virtual. Grande abraço. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse momento fazendo essa homenagem a uma das pesquisadoras mais importantes do Brasil e, com certeza, uma das pesquisadoras que inspira todos nós a sermos também pesquisadores cada vez melhores. Eu me lembro que, no final dos anos 90, quando eu tive meu primeiro contato com a demografia, já ouvia falar com uma referência muito importante para ciências sociais, de uma maneira geral, mas especialmente na demografia, o nome da doutora Elsa Berkó, e com certeza isso foi marcando, né, a nossa trajetória enquanto estudantes nesse período. Mais para frente, na minha trajetória profissional, tive o privilégio de ocupar a posição na presidência da Associação Brasileira de Subpopulacionais, associação da qual a doutora Elsa foi importante e mobilizadora para a sua criação, junto com diversos outros colegas tão importantes quanto nessa trajetória, e tive nesse momento o prazer de ter contato mais próximo, de trocar palavras com a doutora Elsa, e esse momento só reforçou, na verdade, aquele imaginário que a gente, enquanto ainda estudante, tínhamos sobre essa figura que inspirava tanto as nossas trajetórias de pesquisadores. Eu, no momento, venho atuado bastante em algumas frentes de pesquisa, uma delas na comunicação e divulgação científica da área de demografia. Isso veio também por uma inspiração de um texto que eu li no Novos Estudos Sebrap, uma entrevista que a doutora Elsa deu, mencionando que era importante diminuir as fronteiras, que os demógrafos precisariam conversar melhor com a sociedade, diminuir as fronteiras entre as áreas de conhecimento, buscar uma interdisciplinaridade maior. Então, lá em torno de 2017, eu acho que foi essa entrevista que eu li, e marcou bastante muitas das coisas que eu venho fazendo. Então, fica aqui o registro, né, a doutora Elsa, de como esse legado vai continuar através das minhas ações, das ações de vários outros pesquisadores. Eu que não fui nem diretamente aluno, parabéns, e fiz a longa, e que esse legado fique registrado aqui para a posteridade. Um abraço a todas e todos. Até mais. Seguimos aqui, né, com a Ana Silva, depois Roberta. Oi? O Jorge estava no final, justamente, por causa do ser ao vivo, e mais a Luciana, tá bom? Obrigada, Glaucio. Bom, eu queria fazer uma singela homenagem e agradecimento para a doutora Elsa. Diferente de vários dos meus colegas aqui, eu não tive o privilégio de conviver, nem ter sido aluna dela, mas eu vou lembrar, no início dos anos 2000, a convite da minha querida amiga Maria Silvia Bassanese, vim aqui para o NEP para participar de um projeto, o Projeto Brasil Latino, e nesse momento, toda quarta-feira eu vinha para as reuniões, né? E nesse momento a doutora Elsa estava sempre presente nas reuniões. E aí que eu tive um pouco mais de contato e pude lembrar aqui, depois de todos os depoimentos dos colegas, né, essa personalidade forte, decidida, enfim, um olhar para o futuro, e isso ficou muito marcado nessas reuniões que eu participei. Depois, alguns anos mais tarde, eu tive também o privilégio de participar de uma diretoria da ABEP,
A Futura era o presidente, a Beth, na primeira gestão, era vice-presidente, e a doutora Elza participou de algumas reuniões aqui como membro do conselho da ABEP. Portanto, mais uma oportunidade que eu tive de ter contato com ela. Mas a coisa que talvez tenha mais me marcado foi quando eu fiz o concurso aqui para a Unicamp, né? No final de 2014, vim para cá, né? Fui contratada em 2015, mas eu lembro que depois do meu concurso recebi um e-mail muito gentil, muito acolhedor da professora Elza, me dando as boas-vindas, né, no NEP, no Unicamp. Eu acho que isso marca, inclusive, e não é por acaso, eu acho que o NEP tem uma linha de demografia histórica. O Zé Marcos lembrou, né, das colegas aí que gostam de olhar para o passado, mas eu acho que isso é uma marca também da visão da doutora Elza, né? Olhar preocupado com o presente, com o futuro, mas também nunca deixou de dar importância para essa perspectiva histórica, né? E eu fecho aqui esse meu breve relato, lembrando e convidando os colegas que nunca leram ou que não sabem. A doutora Elza tem um capítulo sensacional numa coleção que se chama História da Vida Privada no Brasil. Ela tem um capítulo no último volume que trata do Brasil contemporâneo, que se chama Arranjos Familiares no Brasil, uma visão demográfica, que foi publicado em 1998. Essa coleção é uma referência para a história, foi organizada, foi dirigida pelo Fernando Novaes, que é uma referência para a história, e o volume que ela tem esse capítulo publicado foi organizado pela Lilia Schwartz. Então, eu acho que isso marca um pouco essa perspectiva que é importante, não só o olhar para o presente e para o futuro, mas esse diálogo interdisciplinar e essa contribuição que é fundamental para a história nessa coleção História da Vida Privada. Obrigada, doutora Elza, pela oportunidade de ter convivido, mesmo que for mais marcante. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes, doutora Elza. Eu trago hoje a palavra em nome da diretoria da ABEP e antes eu peço licença de alguns segundos para agradecer, doutora Elza. Essa casa me formou, eu fui servidora nessa casa, hoje eu estou na Federal do ABC, todo esse caminho me trouxe até a diretoria da ABEP. Nesse chão de estrelas que é o NEPO, talvez ela tenha sido o maior expoente. E eu queria destacar um aspecto da minha convivência distante, como a dos colegas da mesma geração que eu, mas a presença dela muito forte, né? A referência que a gente via passando pelo NEPO, nos compromissos institucionais dos quais ela nunca abriu mão, sempre esteve presente. Então, era a nossa referência primeira, circulando e, ao mesmo tempo, um ouvido muito atento às gerações de informação. O que você estuda, como que é, o que você está fazendo, sempre muito interessada. Então, agradeço muito também a professora Rosana Weininger, que me apresentou pessoalmente a ela e esteve presente em todas as conversas que eu tive o privilégio e a honra de dividir com ela. Então, muito obrigada, doutora Elza, e a palavra da diretoria da ABEP. A história de vida da doutora Elza Bercó está gravada não somente na história da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, mas na história do Brasil, da demografia e da ciência no país. Pioneira dos estudos demográficos, foi a sua ousadia, sua coragem e seu pensamento de vanguarda que fundaram a ABEP, junto àqueles que ela define como irmãos de jornada, em plena ditadura militar, assumindo compromisso permanente com o ensino da demografia, a ação política e científica voltada ao diálogo amplo com a sociedade e à defesa incondicional da democracia no Brasil. A ABEP é forjada pela energia vital da doutora Elza Bercó, que se traduz no rompimento de paradigmas teóricos e metodológicos para a construção de um campo do conhecimento demográfico comprometido com questões urgentes no país, como as especificidades de nossos processos de transição demográfica, envelhecimento populacional, saúde sexual e reprodutiva da população, comportamento sexual, HIV/AIDS, saúde da população negra, suicídio de jovens, entre tantas outras contribuições. Pesquisadora emérita do CNPq, fundadora de instituições como o SEBRAP e o NEPO, que orgulhosamente carrega seu nome, além da própria BEP, doutora Elza Bercó esteve sempre generosamente atenta ao debate com a formação de jovens pesquisadores,
ao diálogo com as novas gerações de demógrafos e demógrafas, chamando à responsabilidade do pensamento demográfico para pautar o debate público sobre desenvolvimento social. A trajetória de 50 anos da ABEP reflete e é refletida pelo brilhantismo e pela competência de Elza Bercó. Ao congregar pesquisadores para fomentar, ampliar e fortalecer o intercâmbio científico na área de demografia em sua fundação, a ABEP reassume, ao celebrar o centenário de doutora Elza, o compromisso com seus princípios, sua paixão e a celebração de sua obra. É preciso manter a mente livre e aberta para ter novas inspirações, disse ela. Sigamos então seu pulso e seu ritmo. Viva a doutora Elza Bercó e sua contribuição revolucionária para a demografia e a ciência do Brasil. A Luciana vai ser infelizmente, a Luciana vai ser a última presencial e depois encerramos com os vídeos e o Jorge Martins está nos esperando, né? Olá a todos que estão aqui, né, presentes e que nos acompanham na transmissão. Eu acho que eu falo, né, representando uma geração mais nova, né? Não estou tão mais nova assim, mas uma geração. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, para quem está presencial, para quem nos acompanha pela transmissão. Eu queria dizer que é uma felicidade, né, e uma oportunidade também fazer essa homenagem, né, para a doutora Elza, mais do que merecida. Eu represento aqui uma geração já mais intermediária, né? Me considero ainda da geração jovem, né? E eu acho que, assim, eu tive a oportunidade, eu não formei aqui no NEPO, a minha formação em demografia foi no CEDEPLAR, mas desde 2002 eu tenho a oportunidade de estar acompanhando aí a trajetória da doutora Elza, né? A partir das leituras, da bibliografia, né? A gente aprendeu demografia com ela, né? Eu, obviamente, com outras referências bibliográficas, mas acho que uma coisa que me marca muito nela foi a capacidade do seu posicionamento, da sua força, da sua coragem, em tempos históricos difíceis, né? Que ela não deixou, né, de se posicionar, de se colocar. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? Ela sempre foi muito assertiva e em colocar a sua posição. Eu acho que isso é uma coisa que marcou muito a minha geração e continua marcando as novas gerações, né? E o segundo momento foi mesmo, né, quando eu entrei no NEPO em 2012, e aí tive a oportunidade de conviver com ela, né, em algumas reuniões que ela vinha participar do NEPO. Eu acho que isso é um privilégio, né, a gente ter tido a possibilidade, no meu caso, de conviver com ela, mesmo que brevemente, nessas reuniões e aprender, porque às vezes eram poucas falas, mas falas muito certeiras. Eu acho que isso é uma coisa importante. Ela sabia ouvir, né, as pessoas, e aí quando ela fazia a sua intervenção, era sempre uma intervenção muito certeira. Mas eu acho que, assim, de tudo que foi dito, né, eu acho que algumas palavras, coragem, inspiração, e eu também, assim como a Paula Miranda, eu acho que elas, e outras aqui que colocaram, sempre foi uma pessoa à frente da sua geração, né? E aí, acho que o NEPO, de forma muito bem sucedida, selecionou uma frase que é o que resume tudo que eu falo, assim, como que você pode resumir Elza Bercó? Eu acho que é isso. Não vivo de passado e acho que velhos caminhos não funcionam. É preciso manter a mente livre e aberta para ter novas inspirações. Eu acho que isso é uma coisa que marca muito o que eu penso dela e a forma como eu penso. Então, acho que também existe uma mudança, um efeito de suas palavras na minha vida a partir dessa frase que ela resumiu super bem. Mais uma vez, obrigada, Elza, por tudo, pela sua trajetória e pela oportunidade de estar celebrando seus 100 anos. Viva você! Gente, como nós perdemos o professor Jorge Martins, ele não vai poder, ele não vai entrar,
e ele mandou aqui uma mensagem para ser lida aqui para a gente, tá? Muito merecida essa homenagem a essa pessoa fantástica que é Elza. Tive a honra de participar com ela nas primeiras reuniões visando a criação da ABEP. Depois foram mais 50 anos de amizade e colaboração. Guerreira nas causas justas, merece toda a nossa admiração. Obrigada, Jorge Matilde. Então, nós iremos soltar os últimos vídeos, né, da almoçada. São mais 4 vídeos, tá bom, gente? Olá, todas e todos. Gostaria de, inicialmente, parabenizar a nova coordenadora do NEPO, Gláucia Marcondes, e a vice-coordenadora, Margarete Arilha. Desejo a vocês uma gestão marcada pela excelência acadêmica, por parcerias frutíferas e à altura da sólida e respeitada trajetória deste núcleo na produção de conhecimento. Este momento, contudo, não é somente um rito de passagem institucional. Este momento é, sobretudo, uma celebração histórica, os 100 anos da nossa querida Elza Berkó. Figura central da demografia brasileira, Elza foi pioneira ao integrar temas como fecundidade, saúde reprodutiva e desigualdades sociais, sempre orientada por uma perspectiva crítica e por um compromisso inegociável com os direitos humanos. Sua trajetória no SEBRAP e também no NEPO foi decisiva para consolidar uma abordagem demográfica sensível e atenta às questões de gênero, raça e estratificação socioeconômica. Mais do que isso, Elza construiu verdadeiras pontes entre o rigor metodológico e o compromisso ético, transformando temas historicamente silenciados em agendas centrais para o desenvolvimento do país. Ela coordenou e inspirou pesquisas de grande envergadura e impacto, como a pesquisa sobre comportamento sexual e percepções sobre o HIV/AIDS, ambas realizadas pelo SEBRAP em 1995 e 2005, também a PNDS 2006, realizada pelo SEBRAP, entre tantas outras, né, que se tornaram referências fundamentais na produção de dados sobre sexualidade, sobre saúde, sobre reprodução no Brasil. Esses estudos lançaram luz sobre realidades antes pouco reconhecidas, contribuindo de maneira decisiva para a formulação de políticas públicas essenciais. Eu sinto-me profundamente grata e privilegiada por ter sido uma das pesquisadoras que trilhou esse caminho ao lado de Elza. Com ela aprendi não só apenas sobre ciência e método, mas também sobre a coordenação e liderança de pesquisas de grande porte e sobre a importância de inserir a pesquisa brasileira nos debates mais relevantes, tanto no cenário nacional quanto no internacional. Experiências como essas moldaram minha trajetória profissional e reforçaram meu compromisso com uma ciência orientada para a transformação social, em prol de uma sociedade mais justa e democrática. Elza Berkó foi, sobretudo, uma visionária, como ela mesma se definia. Manteve viva sua atenção às novas gerações, criando oportunidades de reflexão e intervenção junto aos jovens, com foco na defesa dos seus direitos, da sua saúde sexual e, mais recentemente, da saúde mental. Sua atuação inspirou gerações e consolidou o reconhecimento da demografia brasileira. Celebrar seu centenário é mais do que reverenciar uma trajetória admirável, é reafirmar os valores que ela semeou e cultivou com tanto afinco, o compromisso com a ciência de qualidade, com a justiça social e com a formação permanente de novas gerações. Vida longa a influência de Elza Berkó, que sua obra permaneça como referência essencial para a ciência e para as políticas públicas, comprometidas com a equidade e a justiça social e continuando a inspirar e transformar as gerações. Obrigada. Elza, querida, eu não vou poder estar presente na segunda-feira, né, nesse evento do NEPO, de mudança de coordenação, esse NEPO que você fundou, criou, e na homenagem, né, dos seus 100 anos, muita coisa, né, Elza? Mas eu queria aqui deixar uma mensagem. É muito difícil, Elza, escolher palavras para expressar
meu profundo reconhecimento e gratidão. Suas contribuições pioneiras no campo da demografia e da saúde reprodutiva têm sido fundamentais para o avanço do conhecimento e das políticas públicas nessa área tão crucial para a população. Sua dedicação e conhecimento generosamente partilhado, sem dúvida, impactaram positivamente a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Seu legado é enorme e inspirador para todos que trabalham em prol da saúde reprodutiva e da demografia. Mas, mais do que tudo, Elza, eu queria agradecer a sua generosidade com relação à minha pessoa, tanto intelectual como afetiva. Me sinto sinceramente privilegiada de ter tido a oportunidade de trabalhar com você em diversos momentos das nossas vidas e ter compartilhado experiências, alegrias, tristeza, conhecimentos. Obrigada, Elza, por sua amizade e por você ser essa pessoa tão linda. Viva Elza Bercó! Doutora Elza, querida, doutora Elza, imprescindível, centenária, fundamental, doutora Elza imortal. Parabéns, doutora Elza, por mais um aniversário. Seria uma tarefa muito difícil listar aqui todas as suas contribuições ao longo de sua vida, suas contribuições institucionais, científicas, educacionais, sociais, suas contribuições para as mulheres, suas contribuições para grupos historicamente invisibilizados. São tantas contribuições, doutora Elza, mas elas estão todas aí, não é mesmo? Estão em todos os lugares, estão aqui no CEDEPLAR, estão na ABEP, as suas contribuições estão entre várias gerações. Foi realmente um prazer imenso ter podido conviver com você durante alguns anos. Como eu aprendi com você, doutora Elza. Parabéns pelo seu aniversário. E é por isso mesmo, por você ter feito tantas contribuições, que a sua história, esses 100 anos, se confundem com a história da demografia brasileira e com o futuro da demografia brasileira, porque, afinal, nós ganhamos muito em ter você com a gente, nos ensinando sempre. Eu, inclusive, me lembro aqui agora, nesse momento, do nosso querido e saudoso professor Zé Alberto, que, em conversas diárias comigo aqui no CEDEPLAR, sempre falava de você, sempre mencionava suas contribuições, tinha um enorme respeito, admiração e muito agradecimento por você. Eu tenho certeza que onde ele estiver, ele deve estar também comemorando esse aniversário. Viva você, doutora Elza! Viva a ABEP, viva a demografia brasileira! Bom dia, comunidade acadêmica da Unicamp. É com muita alegria que eu componho esse momento de celebração à vida da nossa querida demógrafa Elza Bercó. Sou Richarles Martins, presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento do Brasil, comissão esta presidida por nossa querida Elza Bercó entre 1995 e 2004, ou seja, por quase 10 anos. Elza Bercó é uma referência para todos e para todas nós, e me sinto triste de não poder estar com cada uma e cada um de vocês presencialmente neste momento para celebrar a vida e o legado de Elza Bercó para o campo das políticas públicas, para o campo da ciência e da produção de conhecimento no nosso país. Infelizmente, encontro-me em Genebra, na 78ª Assembleia Mundial da Saúde da OMS, compondo a delegação nacional, mas quero me fazer presente através desse vídeo para afirmar a importância da nossa querida demógrafa Elza Bercó, para além da qualidade dos seus estudos, pesquisas, artigos, publicações, para a efetividade das políticas públicas em nosso país. Elza é uma referência para o que temos hoje de políticas públicas de juventude, a garantia dos direitos de adolescentes e jovens. Elza é uma referência para a aplicabilidade das políticas públicas no campo da saúde da mulher, da saúde sexual, da saúde reprodutiva. Elza é uma referência para a qualidade da produção das políticas públicas no campo da promoção da igualdade racial e étnica neste país. Trago muito rapidamente um conjunto de
3 grandes políticas públicas que devem à nossa querida Elza Bercó um marco legal que temos hoje na Constituição em nosso país, né? Especialmente a partir do seu trabalho direto nessa mediação junto ao Executivo Federal, enquanto ex-presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Ao longo do marco dessas mais de 7 décadas de incidência no campo das políticas públicas e da produção acadêmica, Elza Bercó é uma referência para todos e para todas nós. E neste momento eu queria celebrar a vida de Elza Bercó, homenageando-a. No próximo dia de 11 de julho, Dia Mundial da População, a Presidência da República do Brasil lançará o Prêmio Nacional de População e Desenvolvimento Elza Bercó. Essa é a nossa forma, juntamente com a comunidade acadêmica e científica, de celebrar a existência e a produção ativa de Elza Bercó, que no próximo dia 17 de outubro completará 100 anos. O centenário de Elza é uma possibilidade única para refletir sobre os processos de desigualdades ainda presentes na nossa realidade e a nossa contribuição acadêmica para enfrentar tudo isso que diz sobre a não qualidade de vida da população brasileira. Parabéns, Elza Bercó, por nos lembrar desde sempre que só tem sentido tudo o que fazemos, tudo o que produzimos, se efetivamente for orientar a mudança de vida da nossa população. Muito obrigado pela sua existência, parabéns, Unicamp, por dar esse espaço de celebração, de homenagem à vida de nossa querida Elza Bercó. Viva Elza Bercó, viva a produção desse legado que está presente em cada um de nós até os dias de hoje. Muito, muito obrigado. Parabéns, Elza Bercó. Bom, gente, encerramos aqui. Tá aberto o microfone? Encerramos aqui essa primeira parte de celebração que vai seguir ao longo do ano, nas várias atividades que a ABEP vai promover ao longo do ano, que nós aqui nessa casa também iremos promover. Agradeço imensamente a presença de todas e todos aqui, aos colegas que se dispuseram a fazer o vídeo, mesmo assim, né, num tempo tão urgente que isso aconteceu. E aqui eu não posso levantar, infelizmente, eu não posso levantar um brinde no nosso espaço universitário, mas eu acho que é oportuno a gente somar, né, a esse coro de tantas pessoas que estão brindando, né, o nosso Viva Elza Bercó, viva a demografia, viva tudo aquilo que essa mulher genial nos inspira a estarmos todos aqui compartilhando, né, nossas experiências, nossas impressões e de fato tudo aquilo de bom que ela nos eleva, né? Então, muito obrigado a todas e todas e aos que nos acompanham pela transmissão do YouTube, depois vão também ver nesse vídeo. Fiquem à vontade para explorar a página especial da Elza no site do NEPO e deixar também os seus depoimentos, os seus vídeos, a sua contribuição sobre as inspirações que Elza Bercó tem na sua vida. Então, muito obrigada, bom dia a todos e todas e seguimos!